Bom, é diante desses fatos, então, desses fatos novos, que eu gostaria de fazer, nesse último trecho, né, a vinculação entre competência em informação, a realidade contemporânea em informação e o campo da ciência da informação. Né? Então, nós estamos diante de uma realidade nova, né? A discussão de pós-verdade, e, na verdade, assim, além disso, a gente tem que pensar assim, a tendência, alguns estudos já vêm apontando uma tendência de piora desse quadro. Então, não só nós estamos com a questão das fake news, a questão dos caça-cliques, a questão dos robôs, então, né, uma série de elementos que vem minando o campo da informação, ou, digamos assim, vem destruindo a informação verdadeira, a mediação da informação, né, a credibilidade das fontes de informação. E a gente tem um fenômeno novo chegando aí, que é a deepfake. Não só agora vai chegar uma notícia dizendo que uma pessoa falou uma coisa que ela não falou, como vai ter uma imagem dessa pessoa dizendo aquilo que ela nunca disse, né, construída por computador. Então, né, já tem muita gente projetando, por exemplo, que a eleição de 2020 já vai ser extremamente conduzida por fake news. Então, que realidade é essa? Em que a pessoa vota, ela escolhe o seu candidato, aquele que vai liderar o país, aquele que vai comandar o processo de formulação de leis, de decisão dos custos, dos gastos, com base em mentiras. Né? Nós temos vários estudos mostrando, por exemplo, que os ingleses votaram pela saída da Inglaterra do Reino Unido com base em um monte de mentiras, dados falsos sobre a economia da Inglaterra, o significado da migração, da balança comercial, etc. Né? Trump foi eleito inventando uma série de coisas. Tem um fato curioso da eleição do Trump, não sei se todo mundo conhece. Teve um determinado momento em que espalhou-se a notícia de que o casal Clinton, Hillary e o Bill, eles tinham uma rede de pizzarias que utilizava trabalho escravo. E aí isso teve gente que foi nessa pizzaria. Teve inclusive um caso de uma pessoa que foi com uma metralhadora nessa pizzaria porque ela queria libertar os escravos que estariam presos lá. Enfim, tem uma teoria lá de que o Barack Obama não nasceu nos Estados Unidos. Então, Trump, grupos ligados a ele, né, fomentaram mentiras, né, as mais absurdas, e as pessoas compartilhavam por quê? Porque canalizadas por um certo ódio difuso a desemprego, a condições de vida, aquele discurso de fazer a América grande de novo, de combater, né, o muro no México, enfim, na verdade, o fenômeno de fake news, o fenômeno das informações falsas e o fenômeno da pós-verdade, eles estão diretamente ligados a uma cultura do ódio, a uma cultura do ressentimento, que aqui no Brasil tem explicações, né, muito fortes também relacionadas ao crescimento da democracia, da inclusão nos últimos anos. Né? Então, há um grupo da população que reagiu, né, com muito ódio a isso, com muito ressentimento a isso. Não é o objetivo da nossa fala agora entrar nessa questão, mas eu gostaria de concluir, então, para falar de competência crítica em informação ligado com esse cenário. Né? Então, e isso tem a ver, né, quando a gente fala em competência crítica, tem uma palavrinha que entrou aí na discussão, crítica. Né? Crítica é uma palavra que vem, né, tem vários significados no senso comum, no ambiente científico, mas principalmente, né, no conhecimento científico, crítica vem, né, de uma postura intelectual. Né, uma postura diante da realidade. E qual é a postura crítica? A postura crítica é uma postura de negação de que a realidade tem um fundamento nela mesma. Então, uma postura crítica é uma postura da dúvida, sobretudo da desconfiança. Então, eu olho para o real, eu olho para um discurso, eu olho para né, para uma determinada construção, e eu busco identificar ali possíveis elementos que estejam escondidos, possíveis contradições que estejam camufladas por trás de uma aparente organização, uma aparente harmonia. Então, na verdade, existe uma tradição de estudos numa perspectiva crítica, desde a filosofia, e que é no campo das ciências sociais humanas, ela é bastante fortalecida a partir da contribuição de Marx e do marxismo daí para frente, mas também da psicanálise, dos estudos culturais e de outras abordagens. Né? Então, essencialmente, a percepção de uma perspectiva crítica, ela vai olhar para a realidade, duvidando das aparências, e principalmente calcada na ideia de que o que explica a realidade humana não é propriamente a harmonia, a integração, como fazem as teorias funcionalistas, como fazem as teorias sistêmicas, mas principalmente o conflito, a contradição e o poder. Por isso é que ideologia é uma categoria central nos estudos de natureza crítica. Então, na verdade, o que a perspectiva crítica faz é resgatar um caráter dos sujeitos, né, que estão estudando, mas também dos sujeitos que estão vivendo
né, no mundo concreto de desconfiar daquilo que está sendo dito. Né? Então, um dos pressupostos básicos de uma postura crítica, por exemplo, é a ideia de historicidade. As coisas não são sempre do mesmo jeito. Elas são sempre resultado de um processo histórico que existiu, né, e que portanto, conduziu para aquela realidade. Dá um pequeno exemplo, a gente tem alguns estudos que comparam países, por exemplo. Né? Tem um famoso que foi divulgado há alguns anos, que compara Gana com Coreia do Sul. É um estudo que comparava que nos anos 60 são dois países mais ou menos do mesmo tamanho, mais ou menos com a mesma população, e que nos anos 60 tinham mais ou menos as mesmas condições econômicas. E algumas décadas depois, a Coreia do Sul se torna uma potência econômica, educacional, cultural, etc. E Gana segue sendo um país empobrecido, um país marcado por contradições e desigualdades, etc. E aí você tem algumas explicações do tipo, o povo da Coreia do Sul é melhor do que o povo de Gana. Né? O povo da Coreia do Sul é mais honesto, ou são mais empreendedores, e os outros são preguiçosos. Né? Na verdade, esse tipo de explicação, que a gente está aqui dizendo de países, a gente pode dizer para pessoas também, né? Ela esconde o quê? A realidade histórica. Né? Ela esconde como que a Coreia fez parte de uma estratégia num determinado momento, relacionada à Guerra Fria, a posição estratégica dela, a interesse de outros países, e como que Gana faz parte de um outro contexto que vivenciou então outras realidades e outro aporte das forças de primeiro mundo, da força inclusive dos países vencedores da Segunda Guerra Mundial. Então, a mesma coisa, às vezes a gente pega uma pessoa muito rica e fala, olha, eu sou rico porque eu trabalhei. Né? Eu sou rico porque eu sou esforçado. Os outros são todos pobres porque são preguiçosos. Né? Então, esse tipo de narrativa, esse tipo de fala, ela esconde, né, uma dimensão que é, portanto, histórica e que é social e que é construída. É construída ao longo de determinados processos, ao longo de determinadas condições de formação, inclusive de determinadas condições materiais. Então, né, há essa não percepção. Então, a gente tem alguns autores de tradição crítica que diagnosticam isso. Né? O próprio Marx falava em alienação. A alienação tem mais de um sentido na obra de Marx, mas um deles é a incapacidade do sujeito, do trabalhador, né? Enfim, de ter consciência de classe. Quer dizer, de perceber que a explicação da vida dele não é apenas individual. Não se deve apenas ao esforço maior ou menor dele, ou à sorte ou azar que ele teve, mas a determinadas características que estão colocadas na estrutura de uma sociedade. Né? Algum tempo depois, Wright Mills, que é um pesquisador dos Estados Unidos, falecido, né? Ele desenvolveu a ideia de imaginação sociológica, que era exatamente isso. A imaginação sociológica é a capacidade de uma pessoa de perceber a ligação entre aquilo que ela vive e aquilo que a realidade na qual ela vive e está experimentando. Então, uma pessoa, por exemplo, está desempregada, parte do mérito disso, do demérito, enfim, né, tem a ver com ela, mas uma sociedade com 15% de desemprego não é ela sozinha que está desempregada. Né? Então, quando a gente percebe, por exemplo, alguns estudos que né, a gente tem que mostram que o percentual de pessoas negras entre os mais ricos é muito menor do que entre as pessoas mais pobres. Aí tem gente que diz, isso é porque os negros são piores, trabalham menos, são menos honestos, né? Na verdade, ao fazer isso, ignora que nós tivemos um processo de escravidão cujas consequências continuam existindo entre nós. Quer dizer, a escravidão foi abolida há mais de 100 anos, mas, na verdade, ela demarcou ali condições de posse, de propriedade, de oportunidades que continuam impactando a nossa sociedade, né? E que vão continuar ainda. Nós temos ações hoje para tentar corrigir isso de alguma maneira, para tentar minimizar isso, mas isso vai persistir ainda por um período, não sabemos exatamente quanto. Então, essa discussão, né, eu queria terminar apresentando isso porque é isso que vai, de alguma maneira, nos permitir enfrentar esse grande desafio que está colocado para nós hoje, da pós-verdade. Né? O desafio então, das fake news, das deepfake, dos robôs, né? Da cultura do ódio, né? Ou uma coisa que acontece muito agora, né? Já até mencionei agora há pouco tempo, nós temos um grupo na sociedade que faz o seguinte, quando alguém discorda do líder, do mito, vai um grupo lá e destrói a pessoa nas redes sociais, com ameaça de morte, por telefone, e o que for, até a pessoa sair, desistir. Né? Então você vai minando a contradição, você vai minando a resistência por meio desse processo. A solução para isso não está apenas em processos técnicos. Claro, a justiça pode, né, no ano passado houve a criação de uma comissão para combater as fake news. Uma comissão que acabou não interferindo no resultado, não fez nada, não puniu ninguém, e agora decretou-se, inclusive, sigilo do que foi discutido nas reuniões dessa comissão por, eu não me lembro exatamente se são 20 anos, quer dizer, na verdade, ou se são 5 anos, enfim.
uma comissão que não atuou. Mas, então, na verdade, os procedimentos policiais e jurídicos podem tentar, de alguma maneira, atuar contra isso, embora sempre vão sendo criadas novos subterfúgios. A dimensão tecnológica pode tentar também, de alguma maneira, construir instrumentos, né, de verificação, de checagem, de bloqueio. Né? O WhatsApp, por exemplo, agora limitou a quantidade de receptores para disseminação de mensagens. Então, eventualmente, se pode fazer alguma coisa disso, mas nós sabemos que a parte principal da solução tem a ver com os sujeitos. Tem a ver com os sujeitos serem capazes de, primeiro, identificar mentira, identificar. Então, é uma competência técnica, mas muito mais que técnica, não é só saber a autoria, a data de um site, conferir o nome do site, mas também ter a capacidade de perceber em que medida que ele é verdadeiro ou não, confrontar com outras fontes de informação, confrontar com a história, enfim, né? E com o conhecimento validado, que no caso é o nosso conhecimento científico. Então, isso primeiro, né? Essa competência, mas segundo, e mais importante, e é nisso que a nossa área também tem que atuar muito, numa mudança de cultura, numa mudança de mentalidade. Então, se antes a ciência da informação nasceu com a ideia de criar uma cultura do uso da informação, quanto mais as pessoas usarem informação, buscarem informação, é melhor, elas vão ser mais produtivas, elas vão ser mais, vão aderir, né, vão se inserir melhor na sociedade democrática, vão ser cidadãs. Agora, mais do que usar, mais do que uma cultura de uso, é uma cultura de busca da verdade da informação. É nisso que nós temos que trabalhar agora. Então, a competência crítica em informação, ela traz, junto com outras sub-áreas, mas ela principalmente, ela constrói uma ciência, ajuda a construir uma ciência da informação que não é mais uma ciência da informação alheia às questões políticas, ideológicas, econômicas da sociedade, que está preocupada só com a transferência de dados ou que está preocupada só com a cognição dos sujeitos. É uma ciência da informação profundamente envolvida no diagnóstico e na proposta de intervenções para termos uma sociedade mais democrática, mais inclusiva, mais participativa e mais justa, e que, portanto, uma sociedade que consiga recuperar a importância da verdade para tomar nas informações que ela consome, que ela usa, que ela dissemina para a construção das suas opiniões, da sua identidade e da tomada de decisão. Com isso, eu termino. Agradeço imensamente pela oportunidade de estar com vocês discutindo isso. Espero que a gente tenha a oportunidade de encontrar presencialmente em breve para continuar esse debate. É um debate que ainda temos muita coisa para aprender sobre isso, temos muita coisa a estudar sobre isso, e com certeza o Grupo do Rio está tendo um papel fundamental no Brasil para conduzir essa discussão. Muito obrigado a todos. Eu desejo um excelente evento para vocês.